Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja aprendendo bastante, espero que esteja sendo útil, o plantão tira dúvidas, espero que vocês estejam sempre participando. Hoje, aula relativa ao dia 3 de julho e nós vamos voltar à geometria plana, né? A gente já tinha dado uma pausa para falar de números primos, fatoração, MMC e MDC. É um assunto que estava lá atrás no livro e que a gente trouxe para cá. Então, passamos aí umas 4, 5 aulas falando disso e voltamos à geometria plana, que é o assunto que é o assunto linear que a gente deveria estar trabalhando, né? Então, você pode acompanhar a partir da página 74 do livro didático. Eu vou corrigir um exercício do livro de atividades, porque vocês tiveram uma pausa longa nesse assunto, né? Então, espero que, assim, para quem está assistindo sempre corretamente, né? Que a gente sabe que tem gente que está um pouco atrasada assistindo aulas de outros meses. Por conta disso, a gente vai ajustando. Lá no plantão tira dúvidas, o que a gente precisa assistir aqui. Então, hoje uma aula do tempo comum, do tempo normal, do tempo linear. Então, vamos começar. Aqui, lá, no seu livro, né? Tá dessa forma, uma imagem semelhante a essa. E fala de posições relativas entre retas. Aí fala do convite de aniversário para o Daniel, né? Para chegar à casa do Daniel. Contém um mapa que indica onde vai ser realizada a festa. E é possível observar no mapa que as ruas Visconde de Rio Branco e Mariana Junqueira não se cruzam. Então você olha ali, ó. Visconde do Rio Branco é o último nome à direita. Pulou um nome para a esquerda. Mariana Junqueira. Essas ruas são paralelas, elas não se cruzam, né? Então, elas dão ideia de retas paralelas. Observa-se também que as ruas Barão do Amazonas e Duque de Caxias se encontram, dando a ideia de retas concorrentes. A rua Duque de Caxias é essa que passa na frente da Praça 15 de Novembro e vai encontrar ali Barão do Amazonas, né, que deve ser a rua do Daniel, onde ele mora, e no encontro dessas duas ruas, né, na esquina provavelmente, é o endereço onde vai acontecer a festa de aniversário. Mas para nós que estamos estudando geometria, o importante é perceber que Visconde do Rio Branco e Maria Junqueira, essas duas ruas são paralelas. A rua Duque de Caxias e a rua Barão do Amazonas são concorrentes. Duque de Caxias é paralela também com Mariana Junqueira, é paralela também com Visconde do Rio Branco. E a rua Barão do Amazonas é concorrente não somente da rua Duque de Caxias, como também é concorrente com a Mariana Junqueira e Visconde do Rio Branco. Então a gente vai aqui, ó, para o próximo slide. A gente percebe que as retas RS no desenho aí, ó, são paralelas. As retas RS são paralelas, pois não tem ponto em comum. Não existe um ponto que represente o encontro delas. Então a gente usa ali, ó, R, traço, traço, S, para indicar que RS são paralelas. As retas A e B são concorrentes, pois tem apenas um ponto em comum. Então você olha, vê ali a reta A, olha a reta B, e no ponto P há o encontro das duas retas. É como duas ruas que se encontram e formam uma esquina, né? É semelhante. Para posições relativas entre retas, concluímos: chamamos de retas paralelas duas retas que não têm ponto em comum. E chamamos de retas concorrentes as retas que têm apenas um ponto em comum. E agora exercício. Vamos lá que é para fixar. No exercício 1 da página 74, pede para indicar a posição das retas. No A, R e S. Aí você olha ali a reta R, olha a reta S. Uma está embaixo da outra, né? Elas são o que em relação
a elas mesmas. São paralelas. Na letra B, S e T. S passa abaixo de R e T vem ali na diagonal, ó, e cria um encontro entre elas. Se encontrou, elas são concorrentes. A e T vão se encontrar porque elas são infinitas, né? Você vê T na diagonal e A na vertical. Não há o ponto que mostre o encontro delas. No entanto, você prolonga essas retas e elas se encontram. Então, elas são sim concorrentes. R e T, já que T é concorrente a S, é impossível não ser concorrente a T. Logo, são retas concorrentes. E agora o exercício 2 da página 50 do livro de atividades, não é o livro didático, já foi pedido antes. Observe o bloco retangular representado a seguir. Quais elementos desse bloco, letra A, dão ideia de ponto? Quando você olha lá, o que são os pontos que você pode observar? As quinas, não é? Essas quinas que nós chamamos de vértices. Os vértices do bloco dão a ideia de ponto. O que dão a ideia de reta? Todo o segmento que a gente visualiza aí, né? Toda a linha. A isso chamamos de arestas. As arestas do bloco são retas. E o que dá a ideia de plano? Da ideia de plano, se esse bloco fosse uma caixa, seria onde a gente toca nela, né? Para levantar ela do chão, por exemplo. Que são as faces. As faces do bloco dão a ideia de plano. Então, o que dá a ideia de ponto? Bem nas quinas, né? Onde a gente fica vendo. Ideia de reta, todo o segmento que forma o bloco. E faces desse bloco dão a ideia de plano, né? Tem uma face aqui na frente, tem uma face aqui atrás, tem uma face desse lado, tem uma face do outro. Tem uma face embaixo e uma em cima. Então, cada face dá a ideia de plano. E agora que você viu tudo isso, peço que você vá lá na página 74 do livro didático, nas páginas 50 e 51 do livro de atividades. Vá lá, resolva os exercícios que tiverem. Treine bem para aprender. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Me chamo o professor Edson Júnior. Hoje, dia 3/7, nossa aula de língua portuguesa, nós vamos finalizar sobre os substantivos. Fizemos aí uma série sobre os substantivos e as suas classificações. Na aula anterior nós pedimos para você fazer uma dramatização. Espero que você tenha feito e espero também que tenha saído muito bem na sua dramatização. Hoje nós vamos seguir lembrando cada definição do substantivo que nós estudamos. Desde simples, compostos, comuns, próprios, derivados, abstratos, enfim, nós vamos relembrar todos eles e aí você vai fazer as atividades que começam aqui na página 23 e vai até a página 25. E aí você vai fazer todos os exercícios com base nesses substantivos que nós estudamos, certo? Vamos lá, vamos relembrar cada definição dos substantivos? Vamos lá! Vamos relembrar aí as definições dos substantivos. Vamos começar pelo substantivo próprio. O que são substantivos próprios? São palavras que dão nomes a um ser em particular. Aí deu exemplo aí, Maria, Francisco, Palmas. Palmas aí no caso é a capital do Tocantins. Vamos lá para o substantivo comum. São palavras que nomeiam todos os seres da mesma espécie. Aí tem aí os exemplos. Vizinha, mesa, filhas. Aí vamos lá, o substantivo concreto é aquele que dá nome a seres que não dependem de outros para existir, pois têm existência autônoma. Aí vem os exemplos: rã, árvore, computador. Então, esses são alguns exemplos do substantivo concreto.
O substantivo abstrato é aquele que dá nome a conceitos, sentimentos, ações. Aos exemplos: amizade, alegria, adeus. Vamos para os próximos substantivos. Os primitivos são as palavras que dão origem a outras, que não derivam de nenhuma outra. Aí vem os exemplos: pedra, boi, sapato. Aí vem os derivados. São palavras que se formam de outra palavra. Ao exemplo: portaria, dentista, boiada. Então você já observa que eles são derivados de outras palavras. Os simples são formados por apenas um radical. Aí vem aí: tempo, flor, amor. Aí o substantivo composto são formados por mais de uma palavra ou radical. Aí vem passatempo. Aí vem a junção aí: passa mais tempo, obra-prima. Vinagre, vinho mais acre. Vamos lá para mais outro, que é o final. Os substantivos coletivos são palavras que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento, de um conjunto de seres da mesma espécie. Aí vem os exemplos: acervo, agrupamento de obras e produções. Junta, agrupamentos de bois, médicos. Credores, examinadores. Banda, agrupamento de músicos. Banca, agrupamento de examinadores e advogados. E cáfila, agrupamento de camelos. Então, observe aí que nós fizemos todos esses, e aí agora você vai colocar em prática em cada um que esses nós estudamos na página 23 até a página 25. E aí na nossa próxima aula nós faremos as correções. Lembre, qualquer dúvida, vai voltando às páginas ou você vê por aqui mesmo as definições de cada um. E aí você vai tirando a dúvida no decorrer do seu exercício, certo? Então nós encerramos o assunto de substantivos e aí na próxima aula vamos começar um outro assunto. Certo, turma? Então vou deixar aqui a mensagem para você. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Quem disse isso foi Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Então, encerramos nossa aula por aqui. Se cuide, um abraço virtual, até a próxima. Valeu! Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem, espero que esteja todo mundo aprendendo bastante. E, gente, hoje a aula é de Educação Financeira e Empreendedorismo, aula relativa ao dia 3 de julho, e eu vou passar só aquela atividade, né? Na verdade, eu só vou mostrar para vocês como que é a atividade. Ela é relativa à renda pessoal, boas atitudes diárias. Nós fizemos uma série de aulas a respeito disso, e hoje eu vim mostrar como que é o corpo do exercício. É dessa forma. Vocês vão receber da coordenação da escola, né? Entre em contato com a tia Cris, ela vai poder mandar para vocês, tá? Então, assim, via e-mail mesmo. Imprime, resolve o questionário e separa lá. Teremos outras atividades relativas a isso. No mais, não vou passar nada de novo. Vamos esperar até a próxima aula. Espero que vocês não tenham dificuldade em fazer. Agradeço a sua participação. Até a próxima aula. Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa, aula do dia 3/7/2020, e nós iremos continuar a nossa viagem pelo Egito Antigo. E dessa vez a gente vai dialogar um pouquinho sobre a dança, sobre o teatro e sobre a música no Egito Antigo. Esse conteúdo está registrado no livro didático de vocês, na página 15 a 17, e vamos fazer nossa viagem pelo Egito Antigo.
Primeiramente, a gente vai entender um pouquinho do contexto da dança no Egito Antigo. A dança, ela foi, no mundo, a primeira tentativa de comunicação para as pessoas tentarem comunicar-se uma com a outra, porque não tinha a fala, tá? Os movimentos de dança serviam para isso. Depois, a dança ela também servia para celebrar as mudanças das estações do ano, tá? As colheitas e um pouquinho das forças da natureza, como os primeiros eventos da vida foram caça, pesca, plantio, tá? Então, sempre quando era boa colheita, fazia-se uma dança para poder agradecer. Sempre quando a natureza fazia algum benefício para aquela sociedade, eles iam montar uma dança para agradecer. E outra forma da dança, né, nos primeiros habitantes da Terra, também era de cultuar os seus deuses, agradecer os deuses pelos benefícios que os deuses tinham feito àquela população, tá? Então, a dança, primeiramente, surgiu para esses três requisitos. Como tentativa de comunicação, celebrar as mudanças das estações do ano, celebrar as forças da natureza e também agradecer aos deuses, certo? No Egito Antigo, a dança teve como principal característica celebrações religiosas, tá? Ações religiosas, festas e festivais, ou seja, a dança começou a aparecer com o seu sentido que nós temos hoje, né? A dança é mais feita para festejar, para alegrar a população, tá? Até mesmo para um ritual religioso. Então, para celebrar a vida também a dança servia no Egito Antigo. Era feita pelos sacerdotes, tá? Em segredo. Os sacerdotes se isolavam, iam fazer movimentos de dança para poder celebrar a vida, agradecimento pela vida de seus deuses. Aqui na imagem acima nós temos alguns movimentos de dança realizados pelo Egito Antigo, que a gente vai falar dessas características aqui embaixo, tá? Então, olha só, nós temos as pinturas egípcias com as mesmas características que nós vimos nas aulas anteriores referente à pintura, agora realizando alguns movimentos de danças, que a gente vai ver que movimentos eram estes, tá? Todos os movimentos de dança remetiam à história dos deuses egípcios. Então, esses movimentos de dança realizados, como esses movimentos que a gente está vendo nessa imagem acima, era voltado para alguma história de um deus egípcio, né? Nós temos uma variedade de deuses, então cada deus para cada elemento da natureza. Então, algum desses movimentos remetia a uma manifestação divina, ou seja, a um Deus, tá? Eles imitavam alguns movimentos eles como animais, tá? Dentro da dança eles representavam movimentos de animais, como movimentos do gato, movimentos que o camelo faz, movimento da serpente. Eles também tentavam reproduzir movimentos da natureza, movimento das folhas, o movimento das ondas, movimentos das árvores. Também utilizavam representando movimentos dos elementos da natureza, como a água, o ar, o fogo e a terra, tá? Então, dentro da dança, dentro dessa celebração com dança, eles tentavam reproduzir esses movimentos dos animais, movimentos da natureza, até movimentos dos elementos da natureza para compor a sua celebração de vida, tá? Por meio de movimentos. Aqui eu também tenho outra imagem abaixo, também realizando outro movimento, um grupo de Deus realizando seus movimentos, tá? Segundo ponto, nós temos o teatro. Como é que o teatro surgiu lá no Egito? Também surgiu como característica religiosa, tá? Temos pouco registro do teatro dentro do Egito Antigo, mas nós temos aqui o papiro dramático de Ramsum, que é o primeiro registro encontrado de um texto teatral que foi encontrado dentro das escavações, tá?
do papiro de Ramsés, tá? Então, lá dentro desse contexto, nós temos aqui um pequeno texto teatral que foi encontrado para dizer que no Egito Antigo tivemos algumas manifestações teatrais com esse caráter religioso, ou seja, ritual religioso de um teatro primitivo. Dentro do contexto da música, tá? Sempre era trabalhado que a religião, novamente, festividades religiosas. Como característica da música, nós tínhamos alguns instrumentos comuns no Egito Antigo, por meio da dança, que era representado aqueles movimentos, trazendo movimentos dos elementos da natureza, movimento do ar, do fogo, das árvores, né, dos animais. Eles utilizavam instrumentos como os tamborins, aqui embaixo nós temos algumas imagens, né? A harpa era muito comum nas músicas do Egito Antigo, as flautas e outros que a gente vê aqui, o sistro, a tromba, a flauta vertical, que eram os instrumentos musicais utilizados no Egito Antigo. Aqui na imagem que nós podemos ver, né, todas aquelas características da pintura que nós falamos na aula anterior, sobre frontalidade, sobre posições da cabeça, sobre os olhos, porém aqui a gente está verificando a utilização de alguns instrumentos musicais, tá, nessa pequena representação. Para finalizar a aula de hoje, lá na página 17 do livro didático de vocês, nós temos aí a atividade, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, inspirado nos conhecimentos que vocês obtiveram sobre o Egito Antigo até agora, sobre as manifestações artísticas no Egito Antigo, você vai criar uma cena de teatro inspirado no Egito Antigo lá no seu caderninho de artes, tá? Você vai explorar movimentos, gestos representados na pintura, que nós também vimos nas aulas anteriores, e vai criar um teatro, tá? Uma pequena história de teatro por meio de desenho no seu caderninho de artes. Importante, tá? Faz atividade, no Plantão Tira Dúvidas eu quero ver todas as atividades que a gente vai conversar um pouquinho sobre essas características. Vamos ficar por aqui, nossa aula de hoje está chegando ao fim. Plantão Tira Dúvidas, eu quero ver essa atividade pronta no caderno de artes de vocês. E beijinhos e abraços e tchau, tchau!